E aí, galera, tudo bem? O CNN Esportes de hoje tem o prazer de receber dois dos melhores atletas brasileiros da atualidade para falar de um esporte que não para de crescer no nosso país, que é o beach tênis. Hoje receberemos a Rafaela Miller e o André Baran, porque pela primeira vez na história do beach tênis nós temos dois brasileiros simultaneamente ocupando a liderança do ranking mundial. Vamos começar com a Rafaela Miller, claro, com educação, sempre as mulheres primeiro, até porque a Rafaela já tem experiência nessa coisa de ser líder do ranking mundial. O Baran, que vai aparecer daqui a pouquinho, é estreante nesse negócio de número 1 do mundo. Mas a Rafaela Miller, que tem muita experiência, está com a gente hoje aqui. Rafa, muito obrigado por nos atender aqui na CNN e parabéns por esse resultado com o qual você já está acostumada, né? Bom dia Maurício, bom dia a todo mundo. Prazer estar aqui falando com vocês. Acostumada não, né? Acostumada, mas a gente nunca se acostuma, né, com o número um. Mas realmente é muito feliz aí de poder participar aqui com vocês e muito feliz de também estar liderando hoje o ranking mundial e o ranking brasileiro. Vou deixar a Rafa um pouquinho de lado, ela vai continuar no papo, daqui a pouco ela volta para apresentar o nosso outro convidado, que é o André Baran. O André Baran, que eu brinquei aqui, que é estreante nessa situação de ser número 1 do ranking mundial. O Baran joga com o italiano Michele Capelletti e assumiu essa posição agora. Baran, prazer recebê-lo, muito obrigado por atender a gente aqui no CNN Esportes. Bom dia, satisfação estar aqui com vocês, Noriega, toda a galera da CNN. Pois é, sou estreante aqui no número um, Rafinha já está há mais tempo, mas feliz demais de estar podendo representar o nome do Brasil e a gente poder fazer história juntos aqui. Você foi parceiro do Guga, inclusive o Guga mandou um vídeo para o Baran parabenizando pelo número 1 do ranking mundial do beach tênis. Mas você começou a jogar beach tênis tarde, eu acho, com 26 anos. E curiosamente com uma raquete que você comprou usada da Rafa Miller, foi isso? Pois eu tive uma história no tênis, né? Acho que foi onde comecei a minha vida no esporte, desde os 3, 4 anos, com a raquete na mão. E eu fui parar de jogar tênis aos 21 anos, né? E eu comecei a jogar beach tênis de 24 para 25 anos, onde eu conheci a primeira vez, né? Não foi profissionalmente, mas foi uma brincadeira, né? E eu falo que eu virei profissional ali com 26 para frente, ali onde eu pude começar a jogar, né? E a Rafa já jogava mais tempo, né? A Rafa também foi tenista, teve uma história no tênis, e já jogava, já estava no cenário jogando aí por tudo. E ela tinha uma raquetinha lá, né? Aquela raquete do Brasil usada, ela tinha trocado a dela, comprei a dela, rachadinha, mas foi onde começou. Mas, ô Rafa, podia ser velha, rachadinha a raquete, mas vinha com o jogo já, né? Você tem que explicar isso para ele. Ó, é isso que eu queria comentar, que o pessoal não sabe. A raquete que eu vendi para ele lá, que ele comprou na época, era a raquete que fez ele se tornar aí, ó, campeão mundial e número 1 do mundo. Já veio com o jogo, com todas as estratégias. Aí é mais fácil, né? A raquete, quando vem batizada, vem com o jogo, fica mais fácil. Mas você começou no beach tênis, a migração sua foi do tênis para o beach tênis também, como a do Baran? Sim, aham, eu também joguei tênis. Eu não cheguei a jogar profissionalmente. Eu joguei, tive bons resultados no juvenil. Aí parei, fiquei mais ou menos uns 4, 5 anos parada. E aí, com 21, mais ou menos, eu voltei, né, pro esporte, enfim, conheci o beach tênis, mas também sem pretensão nenhuma de jogar profissional, eu jogava mesmo por lazer, porque gostava do esporte. E aí as coisas, para mim, né, aconteceram muito rápidas. Eu praticamente, em um ano que eu joguei beach tênis, eu fui campeã mundial em 2016. Então, a partir daí foi onde eu comecei realmente a levar o beach tênis a sério e fiz do beach tênis a minha profissão. No caso do Baran, demorou quanto tempo para chegar nesse nível internacional, para ser campeão, para chegar em Copa do Mundo de clubes? Porque tem outra particularidade para a galera que não conhece profundamente o beach tênis, está se interessando, começando a jogar agora. Tem o Campeonato Mundial, no qual os atletas representam as delegações dos seus países. Inclusive será no Brasil mais uma vez, em dezembro, aqui em São Paulo. E tem o Campeonato Mundial quando eles jogam com as duplas formadas. A Rafa, por exemplo, com a Paty Dias, uma brasileira e uma venezuelana. Bara, quando é que caiu a ficha mesmo e você percebeu que você era um jogador de beach tênis profissional de alto nível? Aí eu acredito que, voltando um pouquinho atrás, quando eu parei de jogar, fui para a faculdade, me formei em administração, e no final da minha faculdade, eu estava trabalhando, eu conheci o beach tennis numa brincadeira, né? E aí comecei já os primeiros campeonatos mais estaduais,
e jogando na categoria profissional já, sem saber muita coisa, mas eu sei, vou jogar na profissional, né? Aí joguei, a gente fez uma semifinal no campeonato do estadual, daí eu falei, cara, gostei, quero ficar bom nesse negócio. E aí comecei a treinar um pouquinho mais, a gente começou a ganhar os torneios e a gente jogou uns torneios de TEPs. Aí o primeiro torneio de TEP que a gente jogou, na época era como se fosse um BT50, assim, a gente fez semifinal. Isso em 2017. E ficou mais nisso, assim, jogava mais torneios perto para conciliar com o trabalho, conciliar com tudo. E em 2018 eu comecei a viajar mais para fora. Assim, joguei uns torneios fora do Brasil, uns dois, três fora. E aí, em 2019 é onde a chave virou. E eu falei assim, agora eu vou entrar de cabeça, vou começar a jogar profissionalmente, vou ter uma rotina profissional, né? Eu sempre treinei bastante, sempre gostei de treinar, de trabalhar duro. Mas em 2019 foi quando eu comecei a jogar com o Vini, e aí tudo começou, onde eu fui convocado pela primeira vez também, onde realmente eu comecei a colocar o beach tennis como prioridade na minha vida. Quando ele fala do Vini, o Barani está se referindo ao Vini Fonte, outro jogador brasileiro fantástico, um dos maiores de todos os tempos, que já foi também número 1 do mundo, como nós temos outras duas brasileiras que já ocuparam a primeira posição do ranking mundial, a Joana Cortez, que também foi tenista, medalhista pan-americana, e a Samantha Barijan. Baran, eu vou entrar num caminho aqui que eu acho muito bacana, que eu ouvi você falando sobre isso, e coincidentemente eu entrevistei uma vez o He-Man, o Rafael Moura, jogador de futebol, que joga beach tênis também, ex-jogador de futebol. E ele conversando comigo na entrevista, ele falou, Noriega, o beach tênis foi muito, muito importante para mim, porque ele me ajudou a superar um problema, um quadro de depressão que eu estava enfrentando. E eu vi uma entrevista sua no qual você fala que nesse processo de transição entre o tênis e o beach tênis, você estava indo para um caminho de depressão. E achei muito corajoso da sua parte expor isso. Queria que você falasse como o beach tênis te ajudou a enfrentar e superar esse quadro. Verdade. Então, quando eu estava nessa situação, o tênis é um esporte muito duro, né? Ele é individual, é um esporte onde você está sempre sozinho, é um esporte que você perde mais do que ganha, é, é um esporte onde você tem que ter um alto investimento, não tem um retorno. E a gente, como atleta, a gente coloca prazos, a gente quer alcançar algumas metas, algumas datas, e a gente acaba se frustrando muitas vezes por não conseguir, ou até mesmo não ser da forma que a gente quer. Eu era muito novo na época, 17 anos, tinha meus primeiros pontos na ADP, e eu queria muito ter um retorno financeiro, queria começar a poder. Meu pai na época me ajudava, tinha alguns patrocínios, mas a conta não fechava, e essa autocobrança começou a me deixar bastante inseguro, bastante ansioso, e o resultado não vinha, gastos, jogava fora do Brasil, gastava em dólar, euro, então tu começava a se cobrar e falava, e aí, será que eu vou conseguir? O que vai ser da minha vida? E você começa a ter uma autocobrança, aquilo que você fazia em quadra, no treinamento, não dava certo no jogo, começava a minha frustração, e eu não consegui gerenciar bem isso. E aos poucos, né, por não ter essa liberdade financeira, não conseguia ter uma equipe qualificada para poder viajar junto com o treinador, com o staff, como precisava, eu via que eu não estava conseguindo atingir o caminho que eu queria. E eu comecei algumas lesões no caminho, mas aos poucos eu comecei a perder aquele prazer de treinar, de jogar, comecei a respingar na quadra, isso, nos jogos, e eu fui ficando retraído, eu fui perdendo a motivação, e acabava que passa um filme na cabeça, porque, poxa, eu treinava desde os 13 anos fora de casa, fui morar em Camboriú, fui treinar com o Larry, viajava, então eu começava, caraca, o que eu vou fazer da minha vida se eu não jogar tênis? Toda a minha vida tá aqui, o que eu faço agora? O que eu sei fazer? Então, começa a passar um filme na cabeça por todo a história que você teve, e eu comecei a... Chegou um momento que eu não tinha força assim para ir treinar. Eu acordava de manhã, estava sempre cansado, desmotivado, e ficava no meu canto. Comecei a perder bastante a minha essência, e eu falava, cara, isso não está fazendo bem para mim, né? E eu não aceitava isso. Depois que passa um tempo, eu olhava eu olhei para trás e falei, caraca, eu estava num estágio muito pesado, assim, em casa, sofrendo sozinho. Eu não me abria com ninguém, assim, esse sentimento que eu tinha, eu guardava para mim, às vezes nem falava com meus pais, com meus familiares. E eu acabei ficando num mundo assim solitário, muito por conta de uma frustração, né? E quando eu parei de jogar, me deu assim passa um filme. Falei, eu tive que ter coragem para eu nunca esqueça. Fui lá no Larry, a gente foi no escritório, sentou e falei, Larry, eu não consigo mais, cara. Eu não consigo mais jogar tênis, eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais vontade. Eu comecei a ter lesões muito por conta dessa tristeza que eu estava sentindo.
Mas não é por causa do tênis, foi por causa da minha mente mesmo, que eu não estava suportando a própria pressão que eu coloquei em mim, né? Então, eu acabei entrando nesse estágio e achei da melhor forma. Dessa forma eu nem consegui ir longe, então eu acabei parando, acabei tendo essa dificuldade. E foi onde minha vida mudou também, quando eu conheci a vida real, que é trabalhar, ir para a faculdade, vendo que existe outras possibilidades, né? Fui amadurecendo e o beach tennis chegou nesse meio do caminho para me dar uma segunda chance, falo brincando, e mudar minha vida de verdade também. E eu sou muito grato a isso. Legal, depoimento super importante. Quando o Baran fala do Larry, é o Larry Passos, que foi técnico dele, técnico do Guga, grande treinador do tênis brasileiro. Rafa Miller, o Baran falou dessa questão da pressão, do psicológico, e vendo vocês dois jogarem, é impressionante como vocês têm esse controle dentro de quadra. A Rafa tem, jogando com a Paty Dias, eu vejo vários jogos, que eu sou um peladeiro amador de beach tênis, e eu vejo muitos jogos profissionais deles. Rafa, é impressionante o seu controle emocional, como dificilmente você sai do jogo e como você e a sua parceira Paty Dias, vocês recuperam partidas que parecem perdidas. Você faz um trabalho também, acompanhamento psicológico? Olha, eu acho que quem vem do tênis também, eu acho que te dá, né? Eu acho que uma força mental muito grande. Eu acho que você aprende muita coisa jogando tênis. Então, eu acho que isso ajuda muito. Mas eu não faço nenhum trabalho de psicóloga. Assim, nunca gostei muito, particularmente. Nunca achei que, para mim, funcionasse muito. Acho que depende de cada um, né? Tem para algumas pessoas que funciona um tipo de coisa, para outras pessoas funciona outro tipo de coisa, mas eu particularmente nunca gostei. Mas sabe que uma coisa que eu sempre converso assim com meu pai e com a minha família, e meu pai sempre fala, ele fala assim, eu acho que um diferencial de vocês é que vocês conseguem manter uma constância do jogo do começo até o final. E realmente eu acho que isso acaba fazendo muita diferença nos jogos, porque às vezes você entra tipo muito acelerado, com muita intensidade no primeiro set, depois do segundo set às vezes você acaba tendo uma caída, você acaba baixando um pouco a intensidade, no terceiro set você não consegue manter. Então eu acho realmente que uma coisa que acaba fazendo diferença na nossa dupla é que do começo até o final eu acho que a gente consegue manter mais ou menos o mesmo nível de jogo, a mesma constância. Então, acho que isso acaba fazendo bastante diferença e ajudando nos nossos resultados. Rafa, eu vi uma declaração sua muito forte na temporada passada, porque houve um problema de organização, de logística no Campeonato Mundial entre seleções realizado aqui em São Paulo. Foi muito ruim para vocês, atletas, desorganização em transporte, horário de jogo, ao ponto de que a final, por causa da chuva, não foi realizada e Brasil e Itália dividiram o título. Ao mesmo tempo, existe essa expectativa de um crescimento, de um profissionalismo maior por parte do beach tênis. E perspectivas, ou diria assim, a vontade, uma grande vontade de que o beach tênis entre para o programa olímpico. De que forma você vê hoje o quadro do beach tênis no mundo? Porque a impressão que eu tenho é que ele só virou um sucesso de popularidade no Brasil. Ainda falta espalhar para o resto do mundo. Eu acho que o beach tênis, na verdade, ele está num bom momento aqui no Brasil, né? Para quem não sabe também, o beach tênis ele começou na Itália, ele nasceu na Itália. Então o beach tênis lá também é bastante fomentado. Eu vejo o beach tênis assim, se a gente for comparar de quando eu comecei a jogar, de quando a gente começou a jogar, eu acho que a gente teve uma crescente muito grande. Hoje a gente tem muito mais patrocínios, a gente tem eventos maiores, a gente já tem transmissões na televisão. Então, eu acho que se a gente for comparar com antes, com certeza o beach tênis, ele vem crescendo, né? Ele vem num momento muito bom, principalmente depois da pandemia. Também a quantidade de pessoas que começaram a jogar aumentou muito. Mas eu acho que para o beach tênis se tornar olímpico, eu acho que ainda muitas coisas precisam mudar. Eu acho que um trabalho tem que ser um trabalho bem feito, tem que ser alguém realmente que abrace a causa aí para fazer o beach tênis crescer. Eu escutei que 2032 pode ser que o beach tênis ele esteja dentro das Olimpíadas, mas eu acho que a gente tem que esperar para ver. Vamos torcer, eu acho que é o sonho de todo mundo, né, que o beach tênis entre nas Olimpíadas, e vamos torcer para que isso aconteça. A ideia é que o beach tênis possa ser pelo menos um esporte de exibição nos Jogos de 2032 em Brisbane, na Austrália. E é a torcida de todos nós. A Rafa citou a Itália, o beach tênis foi criado
na década de 1980 na província de Ravenna, na Itália, e hoje é uma mania aqui no Brasil. Baran, em termos de desenvolvimento do esporte, você que viveu a realidade do tênis, viajou para jogar tênis, viveu o dia a dia do circuito do tênis, como é que você coloca hoje o circuito mundial do beach tênis da ITF em termos de desenvolvimento? Você pensa como a Rafa que houve uma melhora significativa já? Então, a gente vê que o beach tennis realmente cresceu de 2016, 17, né, quando a gente começou, né, tá muito mais envolvido. Eu acho que muito por isso deve às pessoas, eu acho que os fãs, as pessoas mesmo fizeram esse esporte ficar popular. Não sei se nem foi muito mérito de ITF ou de repente confederação, eu acho que foi muito mérito das pessoas que deixaram esse esporte cada vez mais familiar, mais popular. Isso foi muito importante, né? A gente estava falando sobre a Olimpíada, quando saiu uma matéria que o esporte entra para a Olimpíada, talvez em 2032, talvez nos Estados Unidos, a gente foi atrás da ITF e nunca foi solicitado nada. Então, não houve nenhuma solicitação, a gente entrou em contato com eles, a ITF não solicitou nada para o COI, então isso meio que nunca aconteceu. O mínimo que eles podiam fazer era ter feito a solicitação, então isso não foi feito. Então existe muito um interesse, muita política para poder botar um esporte na Olimpíada e, e não foi solicitado. Então eu não sei como isso vai ser para frente, né? Mas com certeza o beach tennis ele é um esporte que tem muito potencial de crescimento, é um mercado muito grande para expandir, como aconteceu com o pickleball nos Estados Unidos, onde virou uma liga e essa liga foi injetado muito dinheiro, onde teve muitas empresas que compraram a ideia. O beach tênis precisa ter um caminho parecido para que as pessoas vejam o potencial de investimento. A gente sabe que está na TV, a gente sabe que existe muito investimento em arenas, em outros locais, em outras praças, investimento em eventos. A gente está com muitos eventos legais, lotados, com sold out nos ingressos, patrocínios grandes, mas ainda é preciso, como a Rafa falou, tentar ter mais essa profissionalização, uma padronização do esporte, padronização dos eventos. Deveria ter um investimento fora do país, por interesse da ITF, por interesse em vários locais, fazer o desenvolvimento do beach tênis acontecer. Então, existe ainda muito. Eu vejo isso como oportunidade, como potencial para o beach tênis crescer mais, porque eu acho que não atingiu nada ainda do que ele pode, mas é preciso trabalhar, é preciso ter pessoas competentes. Eu acho que o Jefferson faz um trabalho muito bom, mas ele acaba ficando muito solitário, né, dentro da federação. Então é preciso ter pessoas competentes que possam vender melhor nosso esporte para que a gente possa crescer mais e mais, porque existe material humano para isso. O Jefferson aqui, o Baran se refere ao Jefferson Pinto, que cuida do beach tênis com com a Confederação Brasileira de Tênis. Dois pontos importantes que o Baran trouxe aqui em relação à questão olímpica. Para ser olímpico, o esporte precisa ser praticado nos 5 continentes, em 75 países por homens e 45 países por mulheres. Essa é a busca, é o caminho que o beach tênis tem que buscar. E também ele destacou de forma muito importante o papel dos fãs, né? O beach tennis cresceu mesmo com base nos praticantes, porque os torneios profissionais são realizados aqui no Brasil e quase sempre tem um torneio amador paralelamente. Torneio com mais de 1.000 inscritos jogando e o pessoal fica para assistir, é realmente muito bacana. Para a gente encaminhar o final desse bate-papo que está muito gostoso aqui, eu vou explicar mais uma vez a questão do ranking mundial, porque nós temos aqui 2 jogadores que ocupam hoje a primeira posição. O André Baran entre os homens, com o Michele Capelletti, italiano, e a Rafa Miller entre as mulheres, com a Paty Dias, que é venezuelana, porque eles jogam em duplas, eles fazem o mesmo número de pontos, então eles dividem a liderança do ranking mundial. E, historicamente, é a primeira vez que 2 brasileiros ocupam essa posição simultaneamente. Rafa Miller, quais são os próximos passos agora? Você e a Paty Dias são a dupla a ser batida. Todo mundo está de olho em vocês. Existe uma dupla brasileira formada pela Sofia Show e pela Vitória Marquezine que está muito próximo, logo abaixo de vocês. Quais são os planos? Qual é o próximo torneio e os objetivos? Eu falo que, assim, eu sempre vi o ranking, na verdade, como uma consequência, né, do trabalho que a gente faz. Mas mais difícil do que chegar no topo, com certeza, é se manter no topo. Como você falou agora, todo mundo está atrás da gente, todo mundo quer passar a gente. Então, com certeza, os trabalhos só aumentam, né? Agora é o momento de treinar mais, de focar mais, de repente fazer algumas mudanças para tentar se manter. Como você falou, tem a Sofia e a Vitória realmente também que estão no momento muito bom da carreira. É uma dupla aí super nova, que está tendo muito sucesso.
E eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde também elas com certeza vão alcançar o topo do ranking, porque é uma dupla que tem muito potencial e está com tudo. Então, tenho certeza que no seu momento também o ranking vai chegar para elas. E os próximos passos agora, como eu te falei, é treinar. No mês de outubro a gente vai ter 3 torneios, né? O primeiro vai ser o BT 400 em Belo Horizonte, depois tem o Sandy Series em São Paulo e depois tem outro BT 400 no Rio. Então, esse aí são os próximos torneios que a gente está se preparando para jogar. Legal, Rafa Miller, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você, ter esse tempo de bater um papo com uma das melhores jogadoras do beach tênis mundial. Obrigada, eu que agradeço. Prazer imenso aqui estar falando com vocês. E prazer imenso de poder estar no topo do ranking aí junto com o meu super parceiro, né, André Baran, que pela primeira vez também alcançou o topo do ranking mundial. Então, para a gente é muito orgulho poder representar o nosso Brasil dessa maneira. Obrigada. Legal a Rafa ter falado do Baran, que a gente vai se despedir do Baran também agora, porque eles são parceiros mesmo, eles jogam pela seleção brasileira em campeonatos mundiais, uma dupla fortíssima, agressiva, muita técnica e muita pancadaria para tudo quanto é lado. Baran, quero saber agora dos seus próximos passos, como é que você vai tocar a carreira e fazer uma explicação rápida aqui quando eles falam de BT. BT é uma abreviatura de beach tênis, né? Quando eles falam BT 400, um torneio que distribui 400 pontos no ranking mundial. E quando eles falam de Sand Series, são os maiores torneios do circuito mundial de beach tênis. Para você que joga tênis, equivalentes aos Grand Slam do tênis. E o Baran falou também do pickleball, uma explicação rápida aqui, que é um jogo, que é uma febre nos Estados Unidos hoje, lembra um pouco um mini tênis, com uma bola de plástico com uns furinhos, que é também um jogo muito interessante. Baran, antes de mais nada, obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, parabéns pelo acesso, pela chegada ao número 1 do ranking mundial, e quais são os próximos planos, próximos torneios e objetivos? Primeiramente, eu que agradeço estar aqui com vocês, com a minha parceira Rafa, aí, dividindo esse espaço, muito legal. Então, como você falou, o BT 400, né, ele é um dos torneios, é os maiores que a gente tem hoje, que é o BT 400 e o Sun Series, né, o BT 400 vale 400 pontos, o Sun Series 600, e são torneios super importantes, né, que dá bastante pontos no ranking, onde os melhores jogadores estão presentes, né. E próximos passos? Continuar trabalhando duro, né? Como a Rafa falou, a gente chegou no topo, a Rafa já estava, mas cheguei no número 1 com muito trabalho, com muita vontade e permaneço com o mesmo, né? Sabendo que vou continuar meu trabalho duro, com a minha fome de vencer, de melhorar, de progredir. Eu acho que isso é o principal. E a gente sempre tem o pensamento que a gente tem algo a melhorar e é isso que a gente faz para que a gente possa continuar vencendo, que a gente possa continuar tendo bons resultados e principalmente equilibrando, né, corpo, mente, e essa vontade de treinamento. Então a gente está super feliz com o momento do beach tennis também, mostrando para as pessoas que é possível com trabalho duro, que é possível chegar. Eu acredito que depois que alguém chega, as pessoas olham e falam assim, se eles chegaram, eu também posso. Então isso é legal, a gente abre o caminho para muitos, para a nova geração, e é isso, a gente quer poder deixar esse legado no beach tennis, né, e mostrar que valeu a pena esse caminho. Legal, muito obrigado, Rafaela Miller e André Baran. O CNN Esportes conversou hoje com dois dos principais atletas do beach tênis mundial, dois brasileiros que ocupam as primeiras posições no ranking da Federação Internacional de Tênis. Espero que vocês tenham curtido. Tchau.